Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, sobre os filmes que estão em circuito no Rio de Janeiro, né, e no país inteiro, tá? E hoje eu quero trazer uma produção franco-italiana chamada O Colibri, tá? Esse filme ele tem personalidades como Nanni Moretti, por exemplo, a Berenice Bejo, né? Realmente você vê que tem atores italianos e franceses, né? Mas é um filme, na sua grande maioria do tempo, passado em língua italiana, né? Um filme que se passa na Itália, tá? E é mais um daqueles filmes italianos, né? Que a gente tem visto às vezes no cinema recente italiano, que fala muito de relações humanas, né? Que é um filme que trabalha muito drama, coisa e tal. A gente viu, por exemplo, Trepiani, que fala um pouco sobre isso, né? Que tinha o próprio Nanni Moretti também no filme, né? Teve aquele outro filme que eu não consigo me lembrar o título, tá? Que foram 6 horas de filme dividido em duas partes de 3 horas, onde você via a saga de dois irmãos que viveram ao longo da história da Itália, né? No caso, da história recente da Itália do século XX, né? E aí eles estão testemunhando uma série de acontecimentos dessa história recente da Itália, né? Mas esse filme do Colibri, tá? Ele se trata de um personagem chamado Marco Carrara, tá? Que tem um apelido de Colibri porque quando ele era criança ele era muito pequenininho, coisa e tal, né? E aí a gente vai ver a vida desse cara, tá? A vida dessa pessoa, tá? Sendo que a gente vai acompanhar isso desde a infância, né? Onde ele ficava na sua casa de praia lá com seus vizinhos, ele vai ter um caso, né, com uma menina que é vizinha dele, coisa e tal. Depois a própria irmã dele, que tinha tendências suicidas, acaba se matando, né? E o tempo vai passando, né? E ele acaba se casando, né, com uma aeromoça, né, que dizia ter sobrevivido a um acidente aéreo, né, no caso, né? E que ela ficou fortemente arrependida por isso. E ele se identificou com ela por quê? Porque ele estava viajando também de avião com um amigo dele, só que o amigo dele ficou desesperado, achando que ia ter um acidente que ia morrer todo mundo. Os dois acabaram saindo do voo por causa disso e depois o avião caiu. Então ele teve essa identificação com essa aeromoça também, que perdeu uma amiga, né? E ele acabou se casando, mas foi um casamento assim meio que sem amor. Ele ainda tinha o caso antigo dele, né? Lá de infância, né? Dos tempos de casa de praia dele. E aí o filme ele vai processando nessa vida dele toda, né? O psicanalista da esposa dele, né? Da aeromoça, que é interpretado pelo Nanni Moretti, ele vai conversar, né, com esse personagem, com o Marco Carrara, porque ele achava que o Marco Carrara estava com a sua vida ameaçada, né, porque ela insinuou, né, nas sessões de terapia que queria matar ele, né, que ela estava se sentindo traída por ele, né, ela estava traindo também, aquele negócio todo. E aí o que acontece? Os dois acabam também desenvolvendo uma amizade posterior, né, mais para a idade adulta, mais para a época da velhice, no caso. Então o filme ele vai trabalhando isso tudo, né, ao longo do tempo, né, você vai vendo a fase adulta dele, a fase de juventude, a fase adulta, a fase onde ele começa a ficar mais velho, onde ele se tornava avô. Mas o mais interessante nisso tudo, né, é que o filme ele não é organizado, a narrativa não é organizada cronologicamente certinha, tá? Onde você tem a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice e a morte, né? Não, o filme ele tem uma montagem que você fica fazendo idas e vindas no tempo, né? Você pode ver ele adulto num determinado momento, daqui a pouco ele volta a ser criança, daqui a pouco volta no estágio intermediário, volta no estágio da adolescência, coisa e tal. Então você precisa ter uma montagem muito bem elaborada para você não se perder no filme, né? E essa montagem ela é muito bem feita. Ela tem uns pontos assim que assinalam fortemente, entendeu? A passagem do tempo para o espectador não se perder. Não fica uma coisa, como é que a gente pode dizer, confusa. Tá? O filme fica dando essas idas e voltas no tempo o tempo todo, mas você consegue acompanhar porque a coisa foi feita com uma certa, vamos dizer assim, maestria, com uma certa competência, né? Onde você consegue perceber a passagem do tempo, né? Muito interessante isso, né? E o filme, o desfecho do filme, gente, é um negócio assim muito tocante, né? Porque o que acontece?
ele descobre, né, já na velhice que está com câncer no pâncreas, né? E ele já falou, não quero ficar sofrendo, essa doença ela é muito violenta, coisa e tal. Se eu tivesse uma morte rápida, tudo bem, mas eu ficar aqui morrendo aos poucos na frente dos meus entes queridos, coisa e tal, da minha neta, não sei o que. É muito pesado isso para as pessoas que estão em volta de mim. Então eu queria dar cabo da minha vida de uma vez, tá? E é tipo assim, praticar uma eutanásia mesmo, assistida, né? E aí ele pega, ele pede, como é que se fala? Consultas, né, pro ex-psicanalista da esposa dele, né? Que é o Nani Moretti que faz, né? Então o filme ele termina, já tô dando os spoilers todinhos aqui, vocês sabem que comigo é spoiler na lata, né? O filme termina com ele cercado de todas as pessoas que fizeram parte da vida dele, entendeu? E ele acaba tomando lá a dose de injeção letal, ele faz uma cerimônia com todo mundo, aquele negócio todo, faz um almoço, um jantar, naquela mesma casa de praia onde ele passou os melhores momentos da infância dele, aquele negócio todo. E aí ele termina, né, tomando a injeção letal, né? Então, quer dizer, é um filme, gente, muito bacana. Eu confesso a vocês que eu gostei bastante, tá? No início ele começa um pouco cansativo, um pouco arrastado, você começa a ter várias narrativas, várias histórias menores ali, diferentes, umas diferentes da outra, mas com o tempo elas vão se conectando, elas vão se amarrando, mesmo com essas viagens, essas idas e vindas no tempo que o roteiro faz. Então é um filme que tem um bom roteiro, é um filme que tem uma boa montagem, né? E é um filme que tem bons atores, né? Nani Moretti eu não preciso falar nada, né? O próprio protagonista, que eu esqueci o nome dele agora, é Pier Francesco alguma coisa. Ele fez o Clay Ragazzoni no Rush, do Nick Lauda lá e do James Hunt, né? Que o Daniel Bro fez o Nick Lauda e o Chris Hemsworth fez o James Hunt, né? Ele fazia o Clay Ragazzoni, aquele ator italiano, né? Então, quer dizer, a gente tem a Berenice Bejo também, que é uma atriz francesa bem conceituada, bem conhecida também, né? Que fazia tempo, inclusive, que eu não via ela na grande tela, né? No caso, né? Então foi bacana também isso, né? E tem o Nani Moretti, né? Nani Moretti que dispensa apresentações, né? Um grande ator, um grande diretor do cinema italiano, entendeu? Só do cara já tá lá fazendo um papel, como podemos dizer, até de coadjuvante no filme, só isso já é ponto obrigatório para você assistir um filme desses, sabe? Para quem gosta dos bons atores, quem gosta daquele cinema de atores, né, de ver a interpretação do ator, coisa e tal, né? Só isso já vale bastante. Então fica a minha dica aí. Infelizmente está em horários péssimos novamente, ou você vê 1h pouca da tarde, ou você vê 9h40 da noite, não tem meio termo nisso, né? Eu não sei, isso pelo menos no Itaú, tá? No Estação Net Rio eu não sei como é que tá o horário lá, mas vocês poderiam dar uma procuradinha também, tá? Mas fica a dica aí, esse filme provavelmente tá lá no Net Rio também, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acompanhar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.